tudo bem? Fique aí para ouvir a palavra de Deus. Em Provérbios, capítulo 3, diz assim: Conselhos da sabedoria. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu darei algo a você, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal a você. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. O Senhor aqui então tem nos dado conselhos da sabedoria. E a gente vê que a sabedoria é mais preciosa do que o rubis. A sabedoria é algo assim que nada do que a gente possa imaginar se compara à sabedoria. E o Senhor, para construir os alicerces da terra, usou da sabedoria, a sua sabedoria. A sabedoria vem do Senhor. E a gente entende que aqui na terra a gente tem uma sabedoria humana. O homem tem um tipo de sabedoria. Mas agora, a sabedoria que vem dos céus é muito superior. E é algo que a gente precisa de sabedoria. Porque quando a gente age sem sabedoria, quando a gente age nos apoiando no nosso próprio entendimento, na nossa própria vontade, a gente falha. E aqui na palavra de Deus diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então quando a gente começa a confiar no Senhor e passar a agir de acordo com a sua lei e os seus mandamentos, nós vamos ter prosperidade e paz. Paz que vem do Senhor. Porque aqui no início diz: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Então quando a gente começa a agir com a sabedoria que vem dos céus, e a gente confia no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiando no nosso próprio entendimento, as coisas começam a dar certo. Porque a gente entrega as coisas nas mãos de Deus. A gente não está mais nos apoiando naquilo que a gente quer fazer, no nosso próprio entendimento, nas nossas próprias vontades, mas naquilo que o Senhor tem para nós, na vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então a gente só tem que confiar no Senhor de todo o nosso coração. E tem outros conselhos aqui que são incríveis, como por exemplo que a gente tem que ser sensatos e equilibrados, e é algo que a gente não é muitas das vezes, mas fala assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço, então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará.
Quando você tem a sensatez e o equilíbrio, você não vai tropeçar, você vai seguir o seu caminho em segurança. É sobre a gente pôr em prática, praticar a palavra. E muitas das vezes a gente está lendo a palavra, aprendendo sobre a palavra, ouvindo ao Senhor, ouvindo aquilo que o Senhor tem falado com a gente. O Senhor está nos aconselhando, o Senhor está nos instruindo, mas a gente decide ainda assim nos apoiar no nosso próprio entendimento e não pratica aquilo que o Senhor tem falado com a gente. E quando a gente começa a agir assim, a gente falha. E as coisas dão errado. Então, o que o Senhor tem nos chamado, né, para que a gente venha pôr em prática aquilo que o Senhor tem falado com a gente. O Senhor fala com a gente todos os dias, e não é só na palavra de Deus, principalmente na palavra de Deus, mas digo também através do dia a dia o Senhor também tem falado com a gente. Mas a gente não pode querer ouvir a voz de Deus sem buscar a voz de Deus. Se você vai falar com um rei, o rei ele não vai até você para falar com você. Você tem que ir até o rei para ouvir a voz do rei, para saber aquilo que o rei ali quer falar com você. Então, da mesma maneira, a gente tem que ir até o rei, buscar e, se for da vontade do rei, ouvir a voz do rei, o rei dos reis. Então, é sobre a gente mudar as nossas atitudes e pôr em prática aquilo que o Senhor nos ensina, pôr em prática a palavra de Deus. E assim estaremos agindo sabiamente também. Fique com Deus, Deus te abençoe.